meus queridos alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a aula de português para aprender mais um pouquinho sobre as famílias, certo? Sobre a troca de algumas letrinhas, e a gente trocando uma por outra, a gente consegue fazer novas palavras. E sobre o plural, hoje nós vamos aprender essas três coisinhas básicas, né, que tem no exercício de vocês, tá? Primeiro, nós vamos relembrar a família do T, certo? A gente sabe que existe a família do T maiúsculo, né? E a gente sabe que existe a família do T minúsculo, não é isso? Muito bem, certo? Vocês podem fazer o T dessa seguinte forma também, tá? Se vocês não quiserem dessa forma. Que eu gosto mais de fazer dessa forma aqui, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade. Ou dessa, contanto que seja maiúscula, tá? Então vamos ler a família da letrinha T, certo? Tá, té, ti, to, tu. E a gente sabe que o tão só tem na família minúscula, né? Porque a família maiúscula não existe nome de pessoas e outras coisas, seres, nome de pessoas, nome de país, certo? De cidade, com tão, certo? Então, por isso que ela é só usada na família da minúscula, tudo bem? A gente já explicou sobre isso. Onde é que a gente consegue ver essas famílias? Simples, a gente já está trabalhando com vocês a respeito disso, que em todas essas famílias a gente encontra em todas as extremidades da palavra, seja no início, seja no meio ou ela seja no final. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tapete, certo? Então, veja que o tapete, eu consegui achar a família, o tá no início e no final da palavra, certo? Eu posso só achar no final, mato, certo? Eu posso achar no meio, vou botar no meio do final, é pateta. Deixa eu ver uma com catupiri. Pronto. Eu tenho uma palavra aqui, catupiri. Catupiri. Então, a família do tu, ela encontra-se praticamente no meio da sílaba, da palavra, certo? Então, essa é a questão. A família do T a gente pode encontrar em várias situações, tanto no início da palavra, quanto no meio ou até no final da palavra. O importante é a gente conseguir identificar essa palavra, certo? Essa sílaba, desculpa. Do tá, té, ti, to, tu, tão. Lembre, te, certo? E aí, a gente precisa entender que T é diferente de D. Às vezes tem alunos que têm essa dificuldade de saber o que é T, o que é D, o que é T, o que é D, na pronúncia, certo? A gente adulto também consegue, às vezes, se embaralhar com essas coisas. Por quê? Porque tem um som mais próximo, tá? E aí, ao mesmo tempo, a gente fica na dúvida qual é a letrinha que a gente vai usar na palavra, certo? Então, isso vai depender muito das palavras e de cada um. Quanto mais vocês forem trabalhando essa questão das palavrinhas para reconhecer como é que ela escreve, certo? Aí as pronúncias e a escrita vai ficar muito mais fácil de você poder identificar, certo?
diferente, certo, gente? Então, vocês deu para entender aqui que as famílias, certo? Maiúsculas, a gente já sabe que só usa nome de pessoas, países e tal. As minúsculas, a gente denomina qualquer outra coisa e sabe que essas sílabas, tanto no início, quanto no meio, ou até no final de cada palavrinha ela é encontrada, certo? Tudo bem por aí? Por conta da família do T, certo? Que a gente às vezes não sabe se é T, D, T ou D. O que é que eu preparei? Uma atividade, certo? Para vocês aí, que fala sobre o seguinte. Vocês vão usar, deixa eu apagar isso aqui para não confundir, porque essa daqui são as famílias, certo? Eu espero que vocês também tenham estudado o alfabeto, tem que estar estudando o alfabeto todos os dias, para não esquecer nenhuma família, certo? Hoje a gente vai trabalhar o T e o D. De que forma? A gente tem palavrinhas que são escritas com T e tem palavrinhas que são escritas com D, certo? Então a gente vai ter que saber diferenciar. E tem palavrinhas que, se a gente trocar o T por D, a gente forma outra palavrinha. Olha que interessante, certo? Então, a gente vai ver aqui algumas dicas, né, de palavrinhas. Primeiro, a gente vai ver algumas dicas de palavrinha que tem o T, a palavra tem o D, mas a gente não consegue trocar o T pelo D ou o D pelo T, certo? E depois nós vamos ver que a gente tem palavrinhas que, se a gente trocar o T pelo D ou o D por o T, a gente consegue formar uma nova palavrinha, certo? Primeiro eu vou botar aqui dedo, tomada, certo? Tucano. E aí eu vou explicar já para vocês, presta atenção. Eu vou botar outra com D. Diamante. Diamante, certo? Notem, eu vou trocar a letrinha D e depois a letrinha T. Presta atenção, só ela. O restante eu sigo escrevendo, ó. Ao invés do D, eu vou colocar T. Eu venho pra cá, ó. Certo? E do dedo. Se eu pegasse e colocasse o T também nesse D, vamos ver lá. Esse aqui funcionaria, teto, certo? Mas se eu trocar somente um, não ia funcionar. Aqui é T, eu vou botar D, certo? Vamos no lugar do D botar T. Vamos trocar. No lugar do T, eu vou botar D. Certo? Vamos lembrar isso. Vamos lá. Eu formei outras palavras. Vamos ver se essas palavras têm sentido. Quando tem sentido, eu aí consigo trabalhar essa palavra. Caso essa palavra não tenha sentido, eu não sei o que é, não dá para poder identificar o que seja, então essa palavra é descartada da nossa vida, tá? Olha, aqui eu tenho a palavra diamante, certo? O que foi que eu fiz no lado seguinte? Eu troquei a letrinha D pela letrinha T e coloquei diamante. Existe a palavra diamante? Não existe. Diamante não, certo? Mas aí vocês podem dizer, tia, mas tem gente que fala assim, diamante. Porque a língua dele é pegada. E aí a gente já falou sobre isso, que tem gente que tem dificuldade de trocar essa palavra, de falar a palavrinha correta e acaba
trocando essa palavra, certo? Essa letra. E aí o que é que acontece? Ele tem dificuldade na fala e aí quando escreve, ele escreve também errado, certo? Se eu trocasse o T aqui por T, vamos ver aqui? Ó, troquei esse T por D, que é a troca do T por D. Tiamande. Tiamande. Não é tiamande, não, é tiamande, é uma só palavra. Se eu estivesse falando tiamande, se eu mandasse a minha tia mandar, é um nome só. Tia, que é isso depois, mande, certo? Era outra palavra, não é isso que eu estou dizendo, certo? Então, eu só estou dizendo uma única palavra. Veja que não tem sentido, tá? Aqui, ó, eu troquei o primeiro D por T, tedo. Não existe tedo, né? Mas quando eu troquei os dois D pelos dois T, eu consegui obter uma palavra, teto. Aí sim. Quando eu consigo trocar e essa palavra tem sentido, então beleza, tudo joinha, fica de boa, certo? Troquei os dois D pelos dois T, ficou teto. Legal, beleza, tudo de bom, não é isso? Quando eu venho e troco o T pelo D e o D pelo T, o que é que acontece? Eu tenho uma outra palavra, olha. Ao invés de ter o D, botei domata. Existe domata? Não existe. Eu só quero trocar aqui, ó, o B de... Eu só quero trocar o T. Domada. Pode ser que seja domada um animal feminino, né? A gata, a leoa foi domada. Tudo bem, certo? E se eu troco somente o D? Vamos lá? Tomata. Existe a palavra tomata? Não existe, tá? Então, são essas diferenças que a gente vai conseguir entender quando a gente troca as letrinhas, mas lê e vê se ela tem sentido. Tem sentido, joinha de boa, a palavrinha continua na nossa vida. Se não tem sentido, então descarta ela, joga ela no lixo e a gente vai trabalhar com aquela que tem sentido. Porque a gente não consegue viver no mundo com palavra que não tem sentido, tá ok? Tudo joinha. E por fim, de tucano. Eu troquei a letra T porque não tem a letra D na minha vida aqui nessa palavra, certo? Troquei a letra T pela letra D e eu tenho ducano. Ducano não existe, né? Só se a gente colocar, dar um nome a alguém, algum animal ducano, né? Mas no nosso sentido geral, no nosso dia a dia, não existe ainda a palavra ducano. Beleza? Tudo certinho por aí? Tá dando para entender? Muito bem. O que é que agora a gente vai fazer? Veja que eu troquei, presta atenção, gente. Eu troquei o T pelo D e o D pelo T e muitas das palavras não teve sentido, não teve lógica, certo? Mas agora nós temos algumas palavrinhas, como eu já tinha dito para vocês, que quando a gente troca essa letrinha ou o T ou o D, ela consegue formar outra palavra que tem sentido. Isso aí é beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar palavras que comecem com T, certo? Algumas palavrinhas aqui que comecem com T. E algumas palavrinhas do lado de cá que comecem com D. Repara, ó. Certo? E... é que eu já tinha colocado para vocês o dado. Tá? Aqui é um A, viu, gente? Porque às vezes não dá para escrever direito com a mãozinha torta.
Vamos lá, preste atenção. O que é que vai acontecer aqui nesse caso? Eu tenho a letra T deste lado, a palavra escrita com a letra T, e desse lado eu tenho a palavra escrita com a letra D. O que é que eu vou fazer? Vou trocar o T pelo D. Onde tiver T, eu boto D. Certo? Aqui onde tiver T, eu coloco o D. Vamos ver quais palavras nós formamos trocando o T pelo D? Tia. Eu troquei e formou a palavra dia. Existe dia? Existe. O dia, a noite, certo? Então, tudo joinha. Esse aqui certinho. De tela, eu tenho uma tela de pintura na minha casa e troquei o T pelo D e formou dela. Olha, a cachorra é dela, daquela menina, dela, é dela, tia. Tudo bem, certo? E aí eu vou pro joinha, tá bom? Eu tenho aqui a palavra seta. Seta. Oh, esse aqui é uma seta, tá, gente? Seta. Troquei o T pela letrinha D. O que foi que eu achei? Ui, desculpa. De seta, seda. Vê que o som muda por conta da letra do E aqui na frente, tá? Isso aí não tem nada a ver. Seta, seda. Aquele tecido que é de seda, tá? Então, veja que troquei. Teve troca de sentido de palavra. Teve porque formou outra palavra. Mas ficou com sentido a palavra que eu formei. Então, eu sei identificar o que é um dia. Eu sei identificar dela, né? Eu já expliquei para vocês. A boneca é dela, daquela menina, dela. Eu sei o que significa seda, né? Um tecido. Também a seda, que a abelha faz, a cera da seda, certo? Então, isso dá joinha para a gente entender, identificar. Quando eu parto para o lado de cá, né, que a minha letrinha é agora a letrinha D, e eu vou trocar ela por T, certo? E aí eu venho, copio a palavra, mas no lugar do D eu coloco o T, certo? No lugar do D eu coloco a letrinha T. Muito bem. Vamos lá. Eu tinha a palavra roda. Acabei fazendo rota. O que é rota, tia? É um lugar que eu tenho que percorrer. Olha, a rota para minha casa é essa. Então, eu tenho aqui, eu estou aqui. Não, eu percorro essa rota até chegar à minha casa, certo? Isso aqui é uma rota. O caminho a percorrer, rota, certo? Deu, eu tornei teu. O caderno é teu. O boneco é teu. O livro é teu. Ou seja, o livro é seu, é teu. Ou seja, pertence a você, aquilo que eu estou dizendo, certo? Então, teu é uma palavrinha que existe no nosso dicionário, no nosso vocabulário, né? No nosso dia a dia, que a gente fala, a gente faz frase a respeito delas, certo? E fica tudo de boa. É uma frase comum na nossa vida. De dado, veja que aqui eu troquei os dois, ó. Dado, tato. O que é um tato? Tato é um órgão de sentido quando eu toco. É o tato, certo? Então, tudo bem por aí? Essa é a diferença. Quando eu troco, eu formo outra palavra. Quando essa palavra necessita de eu colocar o teu D, vou aqui, viu? Peraí. Aí, quando eu venho aqui, ó, eu preciso colocar... Botar assim. Agora eu vou precisar de colocar ou o T ou o D. Aí vai ser bem simples. O que é que você vai fazer?
Coloca uma letrinha primeiro. Vamos botar o T. E lê a palavra. Vocês precisam ler a palavra. Eu coloquei o T. Vou ler essa palavra. Tomate. Deu sentido? Tomate? Deu sentido. Então, essa palavrinha para mim tá ok. Tá certinha, então eu não vou precisar mexer mais nessa palavra. Agora eu vou começar aqui com o T. Existe dominó. Dominó. Dominó, não. Vamos botar a letrinha D. Apago. Não tem problema nenhum aqui. E venho a palavrinha e coloco a letrinha D. E vou formar a palavra dominó. Formei a palavra dominó. Formei a palavra dominó. Então, de boa, joinha, sem prejuízo nenhum, certo? Essas são as atividades que vocês precisam exercer com relação ao T e ao D. Facinho, de boa mesmo, certo, gente? E para terminar, eu coloquei aí as palavrinhas no plural. Eu já tinha explicado para vocês a semana passada sobre a palavra no plural. Eu boto gato, boto o gato. Venho para o plural os gatos, certo? A moeda, moeda. Venho e as moedas. Beleza? Tudo bem, certo? Esse é o plural. Quando eu tenho a moeda, eu só vou acrescentar o S no final daquela palavrinha. Seja no artigo ou na palavra que compõe esteja próximo desse artigo. Mas agora, o que foi que eu fiz para vocês? Não é para dificultar, é para vocês aprenderem. O gato mia, certo? Mia é aquilo que o gato faz, certo? É uma ação que o gato está fazendo. Então, ele vai miar, certo? O gato mia, tudo bem? O que é que eu vou fazer? Eu quero essa palavrinha, essa frase aqui no plural, certo? Essa ação aqui no plural. Vem, olha, O maiúsculo, com esse. Os gatos. Coloco também no plural, certo? E esse aqui eu vou botar ele com S? Não. Por quê? Porque isso não é um objeto, não é um ser. Isso aqui é aquilo, é a ação que o gato faz. Quando eu percebo que a palavrinha vai me dizer que é aquilo que o gato está fazendo, que alguém está fazendo, ele vai ser escrito de uma outra forma, certo? Então, eu coloquei os exemplos nas atividades para vocês entenderem. O gato mia, os gatos miam, certo? Aí eu venho e coloco assim, ó. A menina pula. Presta atenção. Quem é que pula? Não é a menina? A menina está pulando, a menina pula. Esse plural vai ser com S. Esse daqui não, porque é aquilo que ela está fazendo. A vai ser com S, as meninas. Tá certo. As meninas. Ao invés de pular, vai fazer o quê? Pulam. E venho e coloco o M no final. Letrinha M no final, que vai me dizer que essa palavrinha está no plural, concordando com essa aqui, as meninas, porque tem mais de uma menina que está pulando, pulam. Certo, gente? Entendeu até aí? Certo? Então, atividade bem fácil, bem tranquila, dá para vocês poder desenvolver de boa aí com seu familiar, tá certo? Não esqueçam de estudar o alfabeto, certo? Lê as leituras, qualquer dúvida, corre para o livro. Se não tiver a resposta, procura ver, fala com o tio Geilton, para depois a gente também trabalhar juntamente com vocês.
certo? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Fui!